Superior Tribunal de Justiça vai decidir se Robinho deve cumprir a pena que foi estabelecida pela justiça italiana de 9 anos de prisão pelo crime de estupro coletivo aqui no Brasil. É apenas uma decisão se de fato essa condenação, essa pena vai ser aplicada aqui para que Robinho, que já está há cerca de 10 anos, passou mais de 10 anos acompanhando esse processo judicial, se ele de fato agora vai ter uma condenação, um cumprimento de pena, na verdade, ocorrendo aqui mesmo em solo brasileiro. Vamos lembrar que o caso do estupro coletivo aconteceu em 2013. Robinho havia ido para uma boate ali na Itália junto com alguns amigos e a justiça italiana em todas as instâncias, já fez o entendimento, já condenou o Robinho pelo crime de estupro coletivo de uma mulher albanesa que estava ali também naquela boate na noite em que o crime de fato aconteceu. Toda essa sentença ela vai ser analisada pelo Superior Tribunal de Justiça a pedido do próprio governo italiano. Isso porque em 2017 foi dada a primeira sentença pelo crime de estupro coletivo contra Robinho. O jogador recorreu na justiça italiana e foi em 2022 que todos os recursos ficaram esgotados. É o que a gente chama de trânsito em julgado. O jogador não tinha mais a quem recorrer, ele está condenado em todas as instâncias da justiça italiana. E por conta de acordos que existem entre Itália e Brasil, o governo italiano pediu então para que o Brasil determine que Robinho cumpra essa sentença aqui em solo brasileiro, já que Robinho não está mais na Itália, então não pode ser preso lá, e o governo brasileiro não faz a extradição dos brasileiros para que eles possam cumprir algum tipo de pena em outro país, ou seja, o governo brasileiro não vai mandar Robinho para cumprir a pena lá, então o governo italiano está pedindo que o governo brasileiro sentencie, de fato, cumpra essa pena aqui mesmo no Brasil. O jogador está tentando recorrer, dizendo que as leis, os acordos que existem entre os dois países não vão incluir essa possibilidade de se fazer a homologação da sentença, mas o Ministério Público Federal já se posicionou entendendo que há sim essa possibilidade de fazer a homologação da sentença, de definir que o Robinho deve cumprir essa pena de 9 anos de prisão aqui mesmo no solo brasileiro. Por se tratar de uma situação específica, homologação de sentença, quem vai julgar no Superior Tribunal de Justiça, um tribunal que é formado por 33 ministros, são os 15 ministros mais antigos dessa corte. A princípio, votam somente os primeiros 14 ministros mais antigos. Caso haja um empate, é então que o vice-presidente da corte, o ministro Og Fernandes, deve fazer esse voto de Minerva para desempatar de fato essa situação. A gente vai acompanhar, claro, todo esse julgamento que vai começar a partir das 2 horas da tarde, porque é um caso que já chamou muita atenção, um caso que se debate há vários anos. Aqui ninguém vai debater de novo o mérito, como a gente diz, desse processo. Ninguém vai rever provas, definir se Robinho é culpado ou não. Simplesmente vai se debater se o jogador de futebol deve cumprir essa pena de 9 anos de prisão por estupro coletivo aqui no país.